Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma nova modalidade de aula. Serão videoaulas, onde eu estarei fazendo para vocês as explicações e na próxima aula eu estarei fazendo a revisão, a correção comentada desses exercícios. Hoje nós vamos iniciar o módulo 4, que é regionalização do espaço mundial segundo o desenvolvimento humano e econômico. Aqui nós vamos ver o IDH, PIB, renda per capita, taxa de mortalidade, tudo isso que envolve aí o desenvolvimento humano desses países. Bom, gente, nós vamos começar com DIT. O que é DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Ele está ali na apostila de vocês, logo no início do módulo 4. É a especialização produtiva de cada país na economia ou no comércio internacional. Ou seja, que cada país produz e comercializa pelo mundo. Então, cada país aí, ele tem um diferente tipo de comércio exterior. O que ele produz, o que ele manda aí para determinados países. E isso vai ser a chamada divisão internacional do trabalho. Época da colonização, lá no princípio, no início aí da globalização, metrópoles forneciam produtos manufaturados às suas colônias, exemplo, tecido, ferramentas e louça. As colônias forneciam produtos primários, o ouro, a prata, açúcar, especiarias e madeiras. As metrópoles enriqueciam cada vez mais. A DIT se modificou e adquiriu novas características. Países subdesenvolvidos ainda continuam dependentes de dinheiro e tecnologia. Então, lá na época colonial, vou dar o exemplo aqui do Brasil, nós mandávamos aí vários produtos, aonde depois nós mandávamos matéria-prima e recebíamos os produtos manufaturados. Primeiro que o Brasil também não podia nem estar fabricando, existia o chamado pacto colonial que impedia que essas colônias produzissem alguma coisa. Então elas ficavam condicionadas a estar comprando dessas grandes metrópoles. Depois disso, houve uma grande mudança, depois de um certo tempo, houve uma grande mudança e essas DIT elas se modificaram. Isso explica de maneira geral, com poucas exceções, porque a maioria dos países subdesenvolvidos de hoje foram no passado colônias de exploração das metrópoles europeias, porque essas metrópoles elas necessitavam dessa matéria-prima para estar produzindo seus produtos. No caso do Brasil, eles extraíram durante muito tempo, o pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, o ciclo do ouro e assim sucessivamente. Até aproximadamente a primeira metade do século XX, era pequena a presença de multinacionais no mercado internacional. Naquela época, os países pobres mantinham suas economias voltadas basicamente à produção e exportação de gêneros primários. Então, multinacionais são aquelas empresas que têm uma matriz principalmente em países desenvolvidos e elas acabam abrindo filiais em países subdesenvolvidos justamente para estar aproveitando a mão de obra barata, o mercado consumidor e a matéria-prima. E isso aqui, pessoal, até hoje ela continua. Então, a partir do século XX, houve um grande crescimento dessas empresas multinacionais, principalmente nos países subdesenvolvidos. Países tradicionalmente, países tradicionais da produção industrial. Nós temos Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Canadá. São os países que se industrializaram primeiro, onde houve o advento da primeira Revolução Industrial, em 1760, onde, por exemplo, países ainda como o Brasil ainda eram colônias de Portugal. Países industrializados, nossos países aqui, eles foram industrializados na segunda metade do século XX. Então, quando esses países lá no século XVIII já passavam pelo processo da Revolução Industrial, nós somente na segunda metade do século XX, a partir de 1950, começamos a expandir aí, essas multinacionais. Aí nós temos o Brasil, México, Argentina, Índia, China e África do Sul, que são chamados países emergentes. A DIT clássica, Divisão Internacional do Trabalho. Países desenvolvidos, eles mandam produtos industrializados, capitais, investimentos, empréstimos e recebem dos países subdesenvolvidos o quê? Produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Então a gente acaba aqui enviando, vou dar um exemplo, o minério de ferro e recebemos aí as peças, os componentes prontos. A nova DIT, hoje, produtos industrializados, tecnologia superior, capitais, empréstimos, investimentos, produtivo, tecnologia. E nós mandamos o quê? Produtos industrializados, capitais, juros e lucros. Então a gente costuma também estar hoje enviando aí dinheiro para esses países envolvidos.
Os novos padrões locacionais apontam no sentido da desconcentração espacial das indústrias e na emergência de novos polos produtivos, afastados das aglomerações tradicionais. Então, países desenvolvidos, produtos industrializados, e nós aqui, países subdesenvolvidos, mandamos produtos primários. Então, nós mandamos a matéria-prima, né? Eu costumo dizer que a gente manda a laranja e acaba aqui comprando o suco, fazendo com que esses países tenham um maior lucro. Como medir o subdesenvolvimento, né? A apostila ela traz aí pra gente, no primeiro tópico, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desenvolvimento humano daquele país. Por exemplo, a Noruega, ela tem aí um IDH em torno de 0,930, tá? E aqui a gente consegue perceber o quê? Quanto mais vermelho, tá? Maior aí é o índice de DH, ele é elevado, aí ele vai abaixando aqui conforme os tons aí vão clareando. Então a gente percebe que poucos países no nosso planeta possuem o DH alto. Medir o subdesenvolvimento humano. Então nós temos aí, né, expectativa de vida, vida longa e saudável, esperança de vida a nascer e índice de esperança de vida. Conhecimento, que é o índice de escolaridade, né, média de anos de escolaridade, anos de escolaridade esperado e índice de educação. E aqui a renda per capita, um padrão de vida digno, PNB, né, per capita, e índice de PNB. Então, o IDH ele mede o quê? Expectativa de vida, anos de escolaridade e renda per capita. Esses são os 3 índices utilizados para medir o IDH. Medir o desenvolvimento humano. Como constitui uma média, não reflete as desigualdades ao nível nacional. Desenvolvimento humano muito elevado, com índices das 3 dimensões muito altos, crianças e jovens. Então, o índice de IDH, pessoal, ele não pode ser usado somente ele como parâmetro para medir aí as desigualdades sociais. Tem que ser utilizado o PIB, que é o Produto Interno Bruto, tem que ser utilizado também a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, o índice de Gini. Então, é um conjunto de fatores para você poder chegar ao consenso se aquele país é ou não desenvolvido. PIB vezes PNB, tá? Então a gente vai falar do PIB agora. O PIB é a totalidade de renda obtida. Então o PIB o que ele é? Produto Interno Bruto. Você pega todas as somas de riqueza daquele país, divide eles pelo número de moradores e você vai chegar ao PIB. O PNB é a renda total recebida pelos nativos, tanto no país como no exterior, mas não inclui o montante ganho pelos estrangeiros que moram no país. Lembrando, pessoal, que esses slides eu vou disponibilizar, vou mandar no e-mail da coordenação, vocês terão acesso à videoaula e a esses slides aí, eu não sei se ela vai estar enviando, mas eu creio que sim. Se ela não enviar e vocês necessitarem, é só mandar para ela lá, para a coordenadora Milena, que ela vai estar enviando para vocês. Mortalidade infantil, outro índice também que é muito utilizado para medir o desenvolvimento de um país. O que ela é, né? É o óbito de crianças antes de completar 1 ano de idade. É a base para calcular a taxa de mortalidade infantil, que consiste na mortalidade infantil observada durante um determinado período de tempo, normalmente 1 ano, referido ao número de nascidos vivos do mesmo período. Então você vai pegar lá, por exemplo, um grupo de 100 crianças e vai ver quantas morreram antes de completar 1 ano. Ali você vai tirar a taxa de mortalidade daquele país. A fome. A apostila traz pra gente também esse grande problema aí que a maioria dos países subdesenvolvidos ela apresenta. Nós vamos ver que a fome, ela apresenta aí vários tipos. Existe a fome crônica e a fome aguda. Mas o que é a fome, né? A fome é a falta de alimentos total ou a falta de ingestão de alimentos que tenham aí algum valor nutricional. A fome atinge mais de 1,5 bilhão de pessoas, na grande parte das pessoas que se encontram nos continentes africano e asiático. As principais causas da pobreza e fome são causadas pelo preço alto dos alimentos, as pessoas não têm dinheiro para estar comprando, né? Problemas ambientais capazes de afetar a agricultura, como chuvas, clima muito inóspito, como muito calor ou muito frio, áreas de desertos, tá? Secas prolongadas, o que impede a chegada nas regiões. Essas são causas básicas de fácil percepção à fome nesses continentes. Então, o continente africano e asiático, infelizmente, ele concentra em mais de 1,5 bilhão de pessoas famintas, de pessoas que não têm acesso à alimentação ou uma alimentação de qualidade. Conceito sobre a fome, né? Ela caracteriza-se quando o indivíduo não consegue suprir as necessidades
de nutrientes imprescindíveis para manter sua saúde e seu organismo funcionando. Aí nós temos a fome crônica, a fome aguda e a fome oculta. No próximo slide eu vou estar mostrando para vocês o que é o conceito de cada uma. Fome crônica, tá? É aquela de carência alimentar. Então você pode até ter algum tipo de alimento, mas nessa fome crônica, esse alimento não é suficiente para poder estar nutrindo o seu organismo. É como se a pessoa tivesse somente pão, ou somente leite, ou somente o arroz para comer. Isso aí é também chamado de fome, porque essas pessoas acabam entrando num processo de subnutrição, onde elas não têm acesso aí a todos os nutrientes que o corpo das pessoas necessitam. Então isso é chamado, tá, de fome crônica. Ele está principalmente em países da África subsaariana, com mais de 300 milhões de subnutridos, e no sul da Ásia, com mais de 600 milhões de indivíduos. A fome aguda, pessoal, é aquela que não tem mesmo comida. Né? Quando fala em fome aguda, é aquela que a pessoa não tem acesso nem mesmo ao pão, nem mesmo ao leite, nem mesmo ao arroz, tá? É ocasionada por catástrofes climáticas, como terremotos, inundações e secas prolongadas, levando à fome, muitas vezes coletiva, por completa debilidade do organismo. Então a fome crônica é aquela que você tem o alimento, mas ele não supre todas as necessidades, e a fome aguda é aquela na qual você não tem nenhum tipo de alimento. A fome oculta, né? A alimentação inadequada, maus hábitos alimentares. Então, às vezes, a pessoa é uma pessoa obesa que tem acesso a muitos alimentos, mas acaba que não ingerindo tudo aquilo que ela precisa. Ela não apresenta sintomas específicos, mas é traiçoeira. É quando aparece, ela se transformou em doenças como osteoporose, câncer, hipertensão, problemas cardiovasculares e envelhecimento precoce. A fome oculta é a carência que o corpo tem de certos nutrientes que previnem essas doenças. Então, é necessário que vocês, né, todos nós, nos alimentemos de forma correta para não termos que passar por esse tipo de fome. Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês os exercícios presentes na página 299 a 301. Na próxima aula eu vou estar vindo fazer a correção com vocês. Não deixe de estar fazendo, a correção, porque é necessário que a apostila esteja em dia. Bom, pessoal, um beijo, até a próxima.